Olá, graça e paz a todos. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante, através do livro do Apocalipse, o livro da revelação de Jesus Cristo. Este não é um livro de terror, mas sim de esperança. Uma mensagem que Deus entregou a Jesus, que por sua vez, a enviou pelo seu anjo ao apóstolo João. E a promessa é clara: felizes são aqueles que leem, ouvem e guardam as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Vamos começar pelo princípio. João, exilado na ilha de Patmos, por pregar a palavra de Deus, recebe uma visão espetacular. Ele estava em espírito no dia do Senhor, quando ouviu uma voz poderosa como de trombeta, que dizia: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o derradeiro. Esta voz ordena que ele escreva tudo o que vê num livro e envia às 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quando João se vira para ver quem falava, a visão é de tirar o fôlego. Ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio deles, alguém semelhante ao Filho do Homem. Imaginem a cena. Vestido com uma túnica longa, um cinto de ouro no peito, cabelos brancos como a neve e olhos como chamas de fogo. Seus pés brilhavam como bronze polido e sua voz soava como o estrondo de muitas águas. Na sua mão direita 7 estrelas e de sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes. Seu rosto brilhava como o sol em seu máximo esplendor. Diante de tamanha glória, João cai aos seus pés, como se estivesse morto. Mas Jesus, com amor, coloca a mão sobre ele e diz: Não temas. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas agora estou vivo para todo o sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno. Que declaração poderosa! Aquele que venceu a morte é quem nos fala. E ele dá a João a missão de registrar o que viu, o que é e o que é de acontecer. Jesus mesmo decifra parte do mistério. As 7 estrelas são os anjos, ou mensageiros, das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as próprias 7 igrejas. Agora, vamos mergulhar na primeira carta, endereçada à igreja de Éfeso. Jesus se apresenta como aquele que anda no meio das igrejas, que segura as estrelas em sua mão. Ele começa com um elogio: Conheço as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência. A igreja de Éfeso era trabalhadora, perseverante e não tolerava falsos apóstolos, discernindo a mentira da verdade. Eles trabalharam arduamente pelo nome de Jesus e não se cansaram. Parece uma igreja exemplar, não é? Mas Jesus, que sonda os corações, diz: Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pensem nisso. Eles estavam tão ocupados com as obras, com a doutrina correta, com a luta contra o mal, que se esqueceram da paixão inicial, do relacionamento íntimo e fervoroso com Cristo. As atividades da fé haviam ofuscado o autor da fé. A advertência é séria, mas cheia de graça. Jesus diz: Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. O caminho de volta é lembrar, se arrepender e voltar a agir com aquele amor inicial. Caso contrário, a consequência seria a remoção do seu candeeiro, ou seja, a perda de sua identidade e influência como igreja. Mesmo assim, Jesus reconhece o bem que eles ainda faziam, como odiar as obras dos nicolaítas, que ele também odeia. E a promessa final é para todos nós. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: Ao que vencer dar-lhe-á a comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A seguir, a carta à igreja em Esmirna. Aqui, o tom muda completamente. Jesus se apresenta como o primeiro e o último, que esteve morto e reviveu. Uma fonte de encorajamento para uma igreja que estava prestes a enfrentar grande sofrimento. Ele diz: Conheço as tuas obras, a tua tribulação
e a tua pobreza. Mas tu és rico. Que contraste! Para o mundo, eles eram pobres e aflitos. Mas para Deus, eram espiritualmente ricos. Eles também enfrentavam a calúnia de pessoas que se diziam parte do povo de Deus, mas agiam como adversários. Jesus não promete livrá-los da provação, mas os fortalece para ela. Não temas o que has de sofrer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para serem provados. E tereis uma tribulação de 10 dias. A mensagem é de perseverança. A ordem é: sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. A recompensa pela fidelidade no meio da perseguição é a vida eterna. E a promessa para o vencedor é uma das mais reconfortantes. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Agora vamos para Pérgamo, a cidade onde está o trono de Satanás. Jesus se apresenta com a espada aguda de 2 fios, simbolizando o poder e a autoridade de sua palavra. Ele elogia a igreja por reter o seu nome e não negar a fé, mesmo vivendo em um ambiente tão hostil, onde Antipas, sua fiel testemunha, foi martirizado. Eles se mantiveram firmes em meio à pressão. Contudo, havia um problema sério. Jesus diz: mas algumas coisas tenho contra ti. A igreja de Pérgamo estava tolerando em seu meio pessoas que seguiam doutrinas destrutivas, como a de Balaão, que ensinava o povo a tropeçar na idolatria e na imoralidade. Eles também toleravam os nicolaítas, cuja prática Jesus odeia. A tolerância ao erro estava comprometendo a santidade da igreja. O chamado é direto: arrepende-te. Se não o fizessem, o próprio Jesus viria e batalharia contra eles com a espada de sua boca. A promessa ao vencedor em Pérgamo é misteriosa e maravilhosa. Darei a comer do maná escondido, e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Um sustento divino e uma nova identidade íntima e pessoal com Deus. Por fim, chegamos à igreja de Tiatira. Jesus se apresenta de forma imponente, o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Nada está oculto aos seus olhos penetrantes, e seus pés representam um juízo firme e puro. Ele começa com um grande elogio. Eu conheço as tuas obras, o teu amor, o teu serviço, a tua fé e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Esta era uma igreja em crescimento, ativa no amor e no serviço. Mas, assim como em Pérgamo, a tolerância era o grande problema. Jesus diz: tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz, profetiza e ensina e engana os meus servos. Essa Jezabel estava promovendo a idolatria e a imoralidade dentro da igreja. Jesus, em sua misericórdia, deu tempo para que ela se arrependesse. Mas ela não quis. O juízo anunciado é severo para ela e para os que a seguem. Isso serve de lição para todas as igrejas. Jesus sonda mentes e corações e dá a cada um segundo as suas obras. No entanto, para os fiéis em Tiatira que não seguiram essa falsa doutrina, a mensagem é de conforto. Outra carga não vos porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E a promessa ao vencedor é extraordinária. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e lhe darei a estrela da manhã, uma promessa de autoridade e da própria presença de Cristo. As mensagens às 7 igrejas são um espelho para nós hoje. Elas nos chamam ao arrependimento, à perseverança, à pureza doutrinária e, acima de tudo, a um amor fervoroso por Jesus, que possamos ter ouvidos para ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado por nos acompanhar nesta jornada. Se este estudo tocou seu coração, deixe seu like, compartilhe com alguém e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder os próximos vídeos. Que a graça e a paz do Senhor estejam com todos vocês. Até a próxima.